Salve galera! Aqui é Rodrigo Hagabashi e mais uma entrevista Perfil do RPGista. E hoje estou trazendo aqui para ser entrevistado Vitor Mordecai. Diga um oi aí pra galera, Vitor. E aí, salve, salve, galera. Eu sou o Mordecai, o Vitor Mordecai. É isso aí, galera. Bom, para quem não sabe, esse aqui é um quadro em que eu trago a galera do estado do Pará ou que foram para outros estados, mas que já nasceram aqui ou estiveram aqui com a gente e conviveram, que é o caso do Vitor, ele vai poder explicar mais à frente, e traçar um perfil desses jogadores de RPG que tem a ver com o estado do Pará. E hoje o Vitor vai contribuir conosco sobre compartilhar os gostos e as experiências que ele teve dentro do RPG. Eu vou fazer 11 perguntas para ele, 3 tem a ver com a vida pessoal dele e o restante é só sobre RPG. Tá pronto aí, Vitor? Eu espero que sim. Então, bora logo de cara. Tem tudo a ver com apelido. Já sabemos que é Mordecai. Explica aí pra gente o porquê. Ah, sim, não é Mordecai de apenas um show, beleza? Que essa é a primeira piada que fazem, né? Na verdade, Mordecai até meio que combina assim, com essa questão do RPG, porque foi dentro do jogo Borderlands que saiu esse apelido. Mesmo que não necessariamente jogando assim, né, ele, mas resultado é que, enfim, pegou esse apelido Mordecai, que já se tornou até quase profissional mesmo, está quase virando a minha identidade. E isso é Eu, bem bacana. eu sei bem como é isso, porque eu tô usando o Hagabashi pra tudo, eu já não sei mais nem como é o sobrenome. Não, um dia desse eu me peguei quase assinando Rodrigo Hagabashi. Ih, opa. Ainda era no cartório, né? Teve que pagar uma nova avaliação lá do cartório, né? Pode crer. Vamos à segunda pergunta. Conte pra gente qual é a sua idade, onde você nasceu e onde você está morando agora. Ah, beleza. Eu sou de Castanhal, nasci naquela pequena cidade, né? Que naqueles idos anos 90 era uma maravilha, assim. E atualmente estou morando em Curitiba. Eu tenho 30 anos, foi até difícil falar 30 anos, olha só, porque eu fiz aniversário recentemente em fevereiro e essa é de fato a primeira vez que eu falo, assim, eu tenho 30 anos. Olha lá, É, tá novinho, tá novinho. novinho, mas sou a capa da gaita, né? Como diria o Chaves, já me tornei meio mula, como diz pro seu Madruga. Bacana. Vamos à última a nível pessoal. Qual é a sua formação educacional e ou profissional? Interessante. Bom, atualmente eu estou em design de moda e eu faço também expressão gráfica, então estou nessa área do design, assim, e mas eu já circulei bastante, assim, especialmente o curso de geofísica, que até os meus jogadores, né, assim, os que participam da minha mesa já há muito tempo, falam assim que eu fiz geofísica só para saber como desenhar os mapas e tudo, assim, que eles falam que é perfeito. Pode crer, utilizando o conhecimento adquirido até para diversão. Firme. Vamos Com agora, certeza. vamos entrar agora na área do RPG. E a pergunta básica: como você conheceu o RPG e há quanto tempo você joga? Ah, pergunta legal. Eu conheci o RPG, cara, não sei se foi na minha sexta ou na minha sétima série do Fundamental. Naqueles idos tempos de Fundamental no Colégio São José, em Castanhal, que quem é daquele tempo estiver vendo esse vídeo, um abraço, viu, galera? E, surpreendentemente, foi por Resident Evil, em 3DT. E foi, assim, sabe, uma coincidência, um amigo chamou assim, cara, tu não tá a fim de jogar Resident Evil, que a gente era fissurado, né, naquele tempo do Nintendo 64. Aí, sei lá, pegou assim, de repente a gente tava com um grupo bacana, assim. Firme, com 3DT, um cenário de Resident Evil. Isso. Qual E, foi o ano? tipo, cara, isso que eu tô tentando lembrar agora. Eu acho que foi, tipo, 2003. O... É muito tempo, né? Chegou. Deixa eu nem parar pra pensar quanto tempo. Bom, mas pelo menos já tem a referência de 2013, já é um tempinho É. considerável. 2003. Bacana. Vamos então à próxima pergunta. Qual ou quais os seus jogos de RPG favoritos? Ah, pode crer. Olha, indiscutivelmente eu vou falar que é D&D, edição 3.5, e a 5.0 também tá bacana, assim. Mas também, além desses, eu gosto também de Raças de Cthulhu. Ainda não narrei nele, mas eu jogo.
E Savage World eu tô descobrindo através do meu amigo de Castanhal também. Tá, agora tu foste muito seco. Explica por que esse gosto por esses quadros. Tá, especialmente o Savage World, o Marcos, né, que é um amigão meu, tá me deixando assim realmente curioso. Eu tenho buscado mais sobre ele, assim, e especialmente com cenários muito interessantes dentro desse universo que é o Savage World. E, e também o Rasta Cthulhu, assim, porque, pô, quem conhece o universo de Lovecraft não tem como não ficar curioso, assim, por esse lado assombroso que aquele RPG nos reserva, assim. Que é, até revelando para quem não conhece, o jogador só tem duas escolhas, não é simplesmente a evolução, é simplesmente um cenário onde ele é tão pessimista que ou o personagem morre ou ele enlouquece, assim, então olha o nível dele. E E o o D&D? nosso D&D, tipo, aí que vai, né? Tipo assim, o D&D é justamente o contrário, assim, é justamente a possibilidade infinita de aventuras, assim, de jornadas, onde o jogador consegue enfrentar muitos desafios e participar de muitas aventuras mesmo. E traz essa espécie desse engrandecimento do jogador, né, pela ideia que dá para ele seguir, tipo, a jornada do herói, assim. Isso é bem legal, assim, que eu gosto de tanto de explorar quando eu estou narrando e tanto vivenciar quando eu sou o jogador. Pode crer, legal. Agora, em relação ao 3.5 e o 5.0, o que tu considerarias de diferença entre eles que te agradou e não te agradou? Olha, na verdade é o seguinte, cara, eu só joguei o 5.0 como mestre. Então, tipo assim, eu acabo fazendo uma fronteira que é justamente o nosso limite, né, de mestre, que a gente tem que colocar alguma coisa assim para o nosso cérebro não bugar. Então, tipo, eu construí meio que dois cenários que embora tipo eles sejam dentro do mesmo contexto e tudo, mas são dois cenários diferentes. Então acaba que por contextualizar ele assim de uma forma para a narrativa tão entrinchada dentro do jogo, eu não consigo perceber bem uma diferença, sabe assim, tipo para mim, entende? Saquei. Que justamente para mim são histórias diferentes, tipo assim, ou seja, já se torna uma época diferente, um cenário diferente assim, na minha narrativa. Mas Perfeito. o meu preferido mesmo do 3.5 é a questão da essência dele ligado a esse fator pessoal mesmo, que foi quando eu conheci o D&D, foi através do 3.5. Ah, E, ou seja, tipo assim, ele tem esse fator nostálgico. tem um sentimento Mas, envolvido. com certeza. Mas a mecânica que chega no 5.0, ela já é uma mecânica que é mais complexa, e não só no sentido de complexo, não ligado para o lado de complexo no sentido difícil, mas sim que é realmente uma mecânica, assim, que ela já conseguiu ter seus aprimoramentos. Então, tipo, se fosse para recomendar, qual eu recomendaria para quem nunca conheceu, assim, e quer aprender a narrar, eu falaria, comece pelo 5.0. Que o 3.5 é o nostálgico do 5.0, mas o 5.0 já é uma mecânica resolvida, assim. Ela Show. superou a 4.0, Uhum. mas também, assim, pegou o que há de melhor da 3.5. Perfeito. Vamos à próxima pergunta, que é: qual o tipo de personagem que você mais gosta de interpretar? Ah, legal. Bom, os personagens que eu mais gosto de interpretar, eu acho que eles são personagens assim, guerreiros, sabe? Tipo, eu acho que quando é o guerreiro sem magia, realmente é pro nível do bárbaro, entende? Que é na mecânica do D&D, né? Assim, o clássico força bruta, assim, de um tanque e tal, esses são os personagens que eu mais gosto de jogar. Entretanto, também se for para fazer tanto acompanhar numa narrativa, quanto como jogador ou mestre, um cara assim mais, é, como é que eu posso dizer? Mais pé no chão, assim, eu seria um clérigo, sabe? Ou então um paladino mesmo. São os personagens que eu gosto de montar assim com frequência. Olha que interessante, E bacana. surpreendentemente, quando eu quero brincar na mesa, eu faço sempre o mago, assim. Não para ser o nível do Presto, né? Mas Aham. sim para ser tipo aquele cara assim, acessório, que ainda consegue fazer piada e tal, e lançar umas magias bem bacanas. Legal, bacana. Vamos à próxima. O que você prefere ser, mestre ou jogador? Pô, como eu já devo ter falado várias vezes agora, né, sobre narrar, então eu prefiro ser o mestre. Entretanto, eu gosto de entrar como jogador, especialmente em novas mesas, assim, com novas pessoas, para justamente
tanto me reciclar, tanto para ver o estilo e gosto das pessoas ali, e formas diferentes de narrar, porque essencialmente o que eu gosto do papel do narrador é como desenvolver as tramas, assim. Aí, ou seja, tanto uma coisa que eu gosto pessoalmente, quanto eu gosto também de assistir ou participar de outras mesas. Legal, legal isso de observar como é que é a desenvoltura de outros narradores, que serve até como um aprendizado. Tu podes não Uhum. acabar utilizando na tua mesa para não ser a tua pegada, mas serve como um reconhecimento de como outras pessoas aproveitam ou não aproveitam determinadas coisas da narrativa. Bacana essa visão que tu compartilhaste com a gente. Pode E ver. vamos à próxima pergunta. Você está atualmente participando de alguma campanha? Se sim, fale dela pra gente. Olha, eu estou participando é, como jogador, estou participando de uma campanha, que é justamente Rastro de Cthulhu. E eu vou falar para vocês assim que o bagulho é muito louco do, do Rastro de Cthulhu, assim. Por exemplo, eu estava na mesa passada, né? Eu estava numa situação que meu personagem estava com um cantilzinho de uísque que vez ou outra eu dava aquela bicada, mas a situação foi tão aterradora que quando eu fui beber aquele líquido e vi aquela situação aterradora, eu joguei o uísque nos meus próprios olhos, porque era melhor queimá-los com álcool do que continuar vendo aquelas aparições aterradoras, assim. E isso é uma coisa assim que é realmente do universo de Cthulhu. E como mestre, eu tô narrando 3 mesas paralelas, onde. E são paralelas mesmo, assim, sabe? Que a galera que conhece meu estilo de narrar, assim, sabem que eu sempre gosto de fazer um crossover, assim, entre as mesas. E é isso Bacana. aí. No caso das que eu tô narrando, é justamente D&D, né? E é mais aquela ideia da aventura mesmo, mas que eu sempre tendo também pelo um terror existencial, assim, pros jogadores. Que interessante, né? A gente que é mordido pelo bichinho da narrativa, né? Se a gente Uhum. não tem uma campanha longeva, pelo menos a gente tem mais de uma ou duas, mais de uma, com certeza, narrativas Uhum. rolando ao mesmo tempo. E contigo não foi diferente. Como é que tá sendo essa Pode experiência de crer. narrar vários ao mesmo tempo? Eu já narro, sabe, no mesmo cenário e ao mesmo tempo, assim, há longos anos mesmo. Por exemplo, eu já me desmembrei do D&D para o meu universo próprio, né, para o meu cenário próprio. E ele já tem 12 anos de idade. O, todas as minhas narrativas, todos os meus mapas, assim. E essa já faz parte de um momento de maior experiência como mestre. Então são esses 12 anos de história desse universo, que ele é totalmente coeso, assim, crossovers eternos, assim, tipo, até mesmo um imperador que está no trono atual ali foi um jogador no passado, assim, então foi um NPC que triunfou sobre os jogadores ou que foi colocado ali por um jogador. Isso é bem bacana, assim. Show. Vamos à próxima pergunta. Você está participando de algum projeto ou trabalho voltado ao RPG? Se sim, explique ela pra gente. Bom, eu não estou participando necessariamente de um projeto, sabe? Entretanto, tem um trabalho pessoal que, justamente como eu falei, né? Como eu já estou há muito tempo com esse cenário, que eu estou criando ele assim, então tanto os meus jogadores me incentivam a isso, quanto eu mesmo, nesse meu entusiasmo, eu estou escrevendo, sabe, sobre ele, assim, elaborando o cenário e tudo isso. Aí, como eu gosto muito de desenhar também, os meus trabalhos de desenho, assim, casuais, eles são voltados para o RPG. Tu pode. E Manda, manda. E assim, tipo, isso faz com que eu tenha um grande acervo, assim, tanto de materiais escritos quanto de desenhos, assim, que ainda estão guardados, outros que eu coloquei, assim, ali pelo Instagram da vida. Entendi. E sobre o teu cenário, tu pode dar uma pequena provinha como é que ele é? Em que sentido, como seria uma provinha dele? É, tu pode falar um pouquinho dele, como é que ele é, se ele é um clássico de espadas e magia, ou tem algum adicional de terror, como ele é? Ah, sim. Bom, eu tenho uma pegada assim, na minha construção da narrativa, eu tenho uma pegada que é bem existencialista mesmo, falando filosoficamente, né? Então eu sempre pego assim os jogadores e tanto eu construo o cenário na ideia da contingência, na ideia do desamparo e da angústia dos personagens. Então eles vivem assim num mundo hostil, num mundo severo, que se compara a Game of Thrones, assim, onde os personagens eles estão desprovidos de um salvador assim maior. Ou seja, tipo, se não for
justamente pela luta existencialista do jogador em se manter ali de pé, é simplesmente a coisas muito piores do que eles, assim, que simplesmente pode plasmar a ferro de uma batalha ou mesmo num confinamento político e um possível golpe de Estado. Então, tipo, a mesma coisa, assim, eu pego por essa pegada existencialista para esse meu cenário. E ele acaba sendo, assim, tipo, como se fosse quase um cenário gótico, assim, de um Castlevania, sabe? Onde é o mundo contra todos e todos ali tentando construir seus reinados e assim vai. Qual é o nome do cenário? O cenário é Épicos. E Épicos. o Épicos. E o Império é o Império de Mira, assim, que é justamente o, o reino principal ali, de destaque. Bacana. Vamos à penúltima pergunta. Qual sua opinião sobre o cenário do RPG em Curitiba e como era a tua visão também de Castanhal, assim como no estado do Pará? Olha, pergunta bem legal. Na verdade, até falando assim, quando eu me mudei para cá, para Curitiba, né, eu acabei ficando meio distante do cenário do RPG, mas eu consegui encontrar uns grupos assim que jogam por aí. E eu percebi assim um cenário bem organizado do RPG aqui. Mas falando, né, puxando para nossa terra e a nossa terra do açaí, não é diferente, sabe, da organização que justamente o projetos com o RPG Pará ou mesmo o Resistência RPG conseguiram construir, sabe, que é uma identidade assim bem fortalecida de uma troca e um aprimoramento entre jogadores e mestres assim. Coisa que eu acho bem legal assim, sabe, bem interessante. E falando do cenário atual, né, aqui, como eu comentei no início, assim, nessa conversa, é, essa questão da pandemia, né, trouxe um monte de mudança. E falando, assim, delas, né, a principal é explorar mais, assim, esses recursos online, né, assim, que justamente a possibilidade de narrar aqui em Curitiba para amigos meus em Castanhal ou de Belém e outros que já estão, tipo, pelo Amapá, assim, outra galera distribuída pelo Brasil. É bem legal, assim. E quando eu vivia a minha infância lá em Castanhal, né? Como você, que é da geração, assim, anos 90 e tal, sabemos muito bem que não tinha, assim, essa coisa que a gente tem atualmente do acesso irrestrito a livros e conteúdos e a possibilidade de comprar da internet e o escambau, assim. Naquele tempo, cara, tipo, naquele tempo ainda não falo nem de quando eu comecei a jogar 3D&T, mas sim já do ensino médio, eu jogava 3.5. A gente usava xerox de livro, assim, tipo, era o livro a gente nem sabia, a gente nunca tinha visto livro, assim, realmente, sei lá, seja de storytelling, como Vampiro, que eu cheguei a jogar, ou mesmo do próprio D&D, assim. A gente conhecia um cara que conhecia outro cara que tinha o livro, e a gente usava xerox, isso era bem bacana. E então naquele tempo assim, em Castanhal era bem rudimentar o cenário, não tinha onde comprar dados, não tinha onde fazer absolutamente nada. E a gente improvisava até com o D6 naquele tempo assim. Já pensou, a gente improvisava a regra do D&D, que já é robusta, para só usar a mecânica com D6. E era uma coisa assim, tipo, bem autoral assim, que a galera ia repassando como que fazia. Mas é legal ver atualmente que o RPG já vem se organizando, assim, graças a essa questão da cultura geek, né, que vem se globalizando, assim, de uma forma bem intensa, assim, e difundindo, quebrando realmente fronteiras, essas fronteiras físicas, elas não existem mais. Então, resultado, eu atualmente consigo fazer essa troca de conteúdos com vocês aí no Pará, isso é bem legal. E do mesmo jeito, o universo geek, ele traz novos curiosos e novos entusiastas para a área, e fortalecendo essa identidade faz com que, por exemplo, até mesmo em Castanhal, tenham grupos assim que já vêm se consolidando, estão consolidados, sejam de jogadores, de narradores, de grupos de jogos assim, que só tem como intuito troca de conteúdo, como a galera do Cabana do Elfo, ou de Belém, assim, eu conseguiria listar umas dezenas assim, de pessoas, e isso é bem bacana, assim, justamente ver que o RPG ele já ganhou outra dimensão, assim, ele tanto cria assim, uma espécie de uma identidade própria como tribo, e tanto pela ideia assim de expansão, assim, de trazer novos membros e várias mecânicas de jogos e escambau. Beleza. Vamos agora à última pergunta.
Você gostaria de deixar algum recado para os RPGistas? Se sim, o espaço é seu, manda bala. Ah, sim, legal. Essencialmente para quem é jogador, não tenha medo de participar, assim, tipo assim, de realmente quem está começando ou quem tem curiosidade, não tenha medo de quebrar essa timidez, assim, jogar, sabe? E essencialmente também não se apegar a personagem, né? Porque vai que encontra algum mestre carrasco como eu, assim. Mas o legal, sabe, é se divertir. Essencialmente é isso, sabe? A diversão e essa ideia do conhecimento, assim, troca de conversas, assim, e tal, de experiências, isso é bem bacana. E também falando para os meus jogadores, assim, tanto aqueles que estão jogando comigo atualmente, quanto aqueles muitos que por essa infelicidade dessa mudança, né, eu deixei para trás, saibam que vocês ainda estão assim no meu coração como mestre, ok? E pode ter certeza que os eventos que vocês fizeram ainda faz parte da mitologia que eu conto, né, dos acontecimentos, assim, sejam eles engraçados, que aconteceram em várias e várias mesas, ou sejam eles, assim, que realmente tenham deixado algum peso, assim, tanto para minha história da narrativa, também como jogador e como mestre também. Então, É um abraço isso. para vocês. É isso aí. Essa foi a entrevista do Vitor Mordecai aqui no perfil do RPGista. Vitor, muito obrigado por ter participado e haverão outras com certeza. E peço para que o Vitor, junto comigo, dê tchau para a galera. Falou, pessoal, até a Falou, galera. próxima! Até a próxima. Valeu.